concurseiros, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Barros, professor de História, Conhecimentos Gerais, e hoje, no Papas BR History, nós teremos uma playlist nova. Toda semana, nós colocaremos assuntos de atualidades para concursos. Então, fiquem atentos no nosso canal, que toda semana terá assuntos novos, assuntos atuais. E hoje, a gente vai começar a falar de um assunto muito importante, que estava fazendo muito alarde, muita notícia antes do Covid-19, que é o Brexit. O que é o Brexit? O Brexit nada mais é do que o Reino Unido saindo da União Europeia. Olha aqui que eu botei para você, ó. Anote lá essas informações. Brexit é uma abreviação que significa saída britânica. Então, o que é o Brexit? O Brexit é o Reino Unido, ele vai sair da União Europeia. Só que o que é importante você saber? O Brexit, o Reino Unido vai sair da União Europeia. A primeira pergunta que você tem que fazer é: o que é a União Europeia? Olha lá, hein? Vamos lembrar de geografia, geopolítica, conhecimento geral, hein? O que é a União Europeia? A União Europeia é um acordo, tá, multilateral entre 27 Estados-membros. Esses 27 Estados assinaram um acordo no dia 1º de novembro de 1993 e eles decidiram o seguinte, que todos os países que fazem parte da União Europeia, eles iriam usar uma moeda que é o euro, tá bom? Eles decidiram que teriam uma liberação na circulação de pessoas, tá bom? Transporte, mercadoria, informação, tecnologia. Então, olha só, hein? A União Europeia é um bloco econômico que tem uma série de características. Aonde é que é a sede da União Europeia? Na cidade de Bruxelas, que é uma cidade que fica num país chamado Bélgica, que é um dos países membros da União Europeia. Belezinha até aí? Beleza, vamos lá. Quem é que vai sair da União Europeia? É o Reino Unido. Quem vai sair da União Europeia é o Reino Unido. Porém, galerinha, tem muita gente que confunde isso aqui. Por isso eu fiz esse mapa aqui, ó, que é para te anotar e nunca mais esquecer isso aí, ó. Nós temos bem aqui, com essa bandeira branca, com essa cruz vermelha, nós temos a Inglaterra, ok? Beleza? A Inglaterra. E aí a gente tem essa bandeira aqui, ó, com fundo azul, com o X branco e a cruz em vermelho. Nós temos a Grã-Bretanha. Quem é a Grã-Bretanha? A Inglaterra, País de Gales. Conhecia esse país? Atualidade, hein? Conhecimento geral. E bem aqui nós temos a Escócia. Então, toda vez que falar em Grã-Bretanha, são 3 países: Inglaterra, País de Gales e Escócia. E aqui ao lado nós temos o Reino Unido. Parece que é a mesma bandeira, né? Parece. Perceba que ela tem um detalhe aqui, ó, vermelho nessa lista branca. Tem uma diferença aí. Quem é que é o Reino Unido? 4 países, anote lá: Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Quem é que vai sair da União Europeia? O Reino Unido. Quem é que vai sair da União Europeia? A Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Muito cuidado com isso. Atenção redobrada, concurseiro. Vamos lá. Quais são as causas do Brexit? 3 importantes. Primeiro, insatisfação popular. Tinha-se uma imaginação no Reino Unido que a União Europeia traria muitos benefícios, né? Só sucesso para o Reino Unido. E a União Europeia, com o tempo, se demonstrou um pouco que quanto problemática, até porque o mundo entrou em várias crises econômicas. Então, houve aqui um descontentamento, houve uma insatisfação. Eles imaginaram que seria uma coisa e acabou que não foi tudo isso que eles imaginaram. Isso, de certa forma, causou também essa motivação aí, o povo pedindo a saída, ok? Um outro motivo importante é a questão econômica. O Reino Unido investe aproximadamente na União Europeia, todos os anos, 200 milhões de euros para eles fazerem as melhorias que eles acham necessárias. E aí, qual é a ideia aqui da motivação econômica? 200 milhões de euros é um dinheiro que a gente pode usar no Reino Unido. É um dinheiro que a gente pode, de repente, economizar.
tá? Porém, eu quero que você atente para uma situação aqui, ó. Essa economia desses 200 milhões aproximadamente aí, pode ser que aconteça, pode ser que não, tá? Depende do mercado, depende da economia, depende da crise lá do Covid-19, né? Que estamos enfrentando. Então é importante a gente saber isso. Outro motivo lá, olha só, nacionalistas anti-imigração. Como lá na União Europeia existe um fluxo de pessoas, né, mais fácil, mais liberal, mais facilitado, muitos imigrantes entram na União Europeia de modo ilegal, em países que têm uma fronteira ali com a África, com a Ásia, com o Oriente Médio, e aí essas pessoas acabam indo para os países mais desenvolvidos. França, Alemanha, Itália e, consequentemente, a Inglaterra, que é o principal país do Reino Unido. Então, o que eles imaginam, esses nacionalistas aqui? Imaginam o seguinte, que saindo da União Europeia, eles vão poder controlar mais quem entra e quem sai, diminuindo ou até acabando com essa imigração ilegal. Beleza? Outra coisa que eu quero que você anote aí, ó, isso é muito importante, fica atento, concurseiro. Olha só, embora a maioria dos países da União Europeia utilizam o euro, o Reino Unido decidiu que não. Desde o início da União Europeia, eles não utilizam o euro, eles utilizam a libra esterlina. Então, a libra esterlina, se cair uma possível prova, é a moeda do Reino Unido e não o euro. Cuidado com isso aí, concurseiro. Vamos lá. Quais as consequências prováveis? Perceba que eu falei as palavras consequências prováveis. Pode ser ou pode não ser, vai depender do mercado. Tudo muda. Mas até agora as consequências são positivas. Mais independência para o Reino Unido decidir aonde vai gastar o dinheiro, com que, quem entra, quem sai, fazer a sua política interna de forma independente, sem consultar a União Europeia. Menor burocracia econômica, né? Ah, vou gastar aqui o meu dinheiro em tal coisa. Tinha que consultar a União Europeia. Agora não. Está fora da União Europeia, pode fazer o que bem entender com o seu dinheiro. Isso é um ponto positivo, pelo menos até agora. Quais seriam os pontos negativos? O Reino Unido, saindo da zona do euro, da União Europeia, teria que partir para fazer seus próprios acordos econômicos, tá? Então ele ficaria de fora dos acordos econômicos da União Europeia. Então ele vai ter que começar a fazer acordos comerciais com os outros países, vai ter que começar praticamente do zero. Uma outra coisa importante é que as autoridades do Reino Unido temem é que as pessoas do Reino Unido, da Escócia, da Irlanda do Norte, do país de Gales e da Inglaterra, ao viajarem para outro país da União Europeia tentando conseguir um emprego, talvez essas pessoas elas fiquem de lado. Por quê? Porque eles saíram da zona do euro. Então, eles têm esse temor de a população ser colocada para o lado, né, à margem, e não tenham acesso ao emprego nos países vizinhos. É claro que isso aqui, ó, só o futuro vai dizer se isso vai ou não acontecer. Eduardo, e para o Brasil, que é o que interessa? O Brasil é uma porta nova que se abre, tá? Novas oportunidades, principalmente econômicas. Olha lá, o Reino Unido vai começar a fazer acordo econômico. E aí o nosso presidente, ele vai ter que ir lá no Reino Unido, vai ter que receber os políticos do Reino Unido, daqui a pouco vai ver quem é, e vai ter que fazer acordo comercial. Então, para o Brasil, é uma nova oportunidade econômica. Agora, é claro que isso vai depender de muita coisa. O Brexit, como ponto negativo, ele pode trazer um problema econômico para o mundo, na globalização. E talvez, se essa saída do Reino Unido, da União Europeia, esse Brexit, traga uma certa crise econômica para o mundo, essa crise econômica ela vai atingir o Brasil. Brasil, lembre-se que já está numa crise econômica desde 2018. Então, isso daqui seria um ponto negativo. O que é importante você saber, concurseiro? Olha só, tudo isso que eu te mostrei de consequências para o Reino Unido, consequências para o Brasil, é muito relativo. Vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias. Mas, por enquanto, é isso aqui que eu te mostrei. Fique atento para ver se não vai ter novas mudanças.
Para finalizar a nossa aula de hoje, olha aqui, ó, informação importante, anote lá. O Reino Unido, ele conseguiu sair da União Europeia, ou seja, o Brexit, a saída, ela foi aprovada. Quando, Eduardo? Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Recente, hein? Atualidade. Que horas? Olha lá, isso aqui é importante, ó. 20 horas em Londres, 23 horas em Londres e 20 horas em Brasília. Galera, sabia que isso aqui pode ser uma prova de uma questão de concurso público de atualidade? Pode. Isso aqui você tem que ficar atento. É atualidade. Quando que o Reino Unido saiu? Vou repetir. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. 23 horas em Londres, 20 horas em Brasília, foi aprovado o Brexit. O Reino Unido saiu da União Europeia. E aqui nessa imagem, a gente vê o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido. É o cara que mais controla lá. E ele que vai ser responsável por fazer acordos econômicos do Reino Unido com os países e do Reino Unido com a própria União Europeia. Lembre-se que o Reino Unido acabou de rasgar um contrato que ele fez lá em 1993, lembra lá? Pois é, e agora vai ser tudo acertado. Por isso que esse é um assunto que vai dar muita coisa ainda para a gente estar estudando futuramente. Então, muito cuidado com esse assunto, galera. Hoje, eu espero que vocês tenham entendido a nossa dica de atualidade, de conhecimento geral, várias informações interessantes. E aí, se você quiser mais material, tiver alguma dúvida, olha só, mande um e-mail, ó, dúvidas_história@hotmail.com, que eu vou estar tirando todas as tuas dúvidas lá. E aí, eu conto com a presença de vocês. Até a nossa próxima dica, até a nossa próxima aula, concurseiros. Um forte abraço, até mais, se Deus quiser.